Centopeias e humanos. Se essas duas palavras juntas não atacam o seu estresse pós-traumático, você não foi um pré-adolescente que assistiu esse filme escondido dos pais. Você foi uma pessoa que teve uma boa vida, uma pessoa que se desenvolveu sem pensar que o mundo é um lugar horrível com pessoas horríveis. Você é uma pessoa que não assistiu Centopeia Humana. O filme neerlandês, escrito, coproduzido e dirigido por Tom Six, tem um roteiro que gira em torno de um cirurgião alemão que utiliza duas turistas americanas e um turista japonês para fazer um experimento bizarro: unir eles três cirurgicamente pela boca e o furebes, os transformando em uma centopeia humana. O conceito do filme surgiu de uma piada que o Tom Six fez com os amigos deles em um jantar, de pegar a boca de molestadores de crianças e unir a bunda de um caminhoneiro obeso. Isso é misturado com os experimentos alemães realizados na Segunda Guerra Mundial. Lá na época do Bigodudo, trouxeram essa ideia da centopeia humana. Tom Six começou sua carreira na televisão sendo um dos diretores do Big Brother Brasil. Obviamente ele não foi o diretor do Big Brother Brasil, é que eu sou burro e quando eu fui falar Big Brother, o Brasil apareceu no meio da minha fala por costume. Enfim, é como se o Pedro Bial do nada resolvesse lançar um filme sobre conectar bundas a bocas de pessoas. Bem estranho, né? Pois é. Em 2001, junto com a irmã dele, o Tom Six resolveu formar a Six Entertainment Company e lá dirigiu seu primeiro filme, Gay. Sim, o nome do filme era Gay. Abre aspas, gay, fecha aspas. Além do 2.3 de nota no IMDb, a única informação que eu achei do filme Gay é que não tem centopeias nele. Eu espero. O filme começa com um carro parado na beira de estrada e que um senhorzinho esquisito tá olhando a foto de uma centopeia feita com cachorros. Ok, o filme não espera pra trazer traumas à vida do telespectador, não. Um caminhoneiro então para o seu caminhão atrás do carro e vai por meio dos arbustos pra soltar um barroso. O velho esquisito vê isso como uma oportunidade, então vai atrás do cara. Enquanto ele tá lá cortando o rabo do macaco, o velho esquisito então vai e atira nele. O filme então corta para duas moças, a Jenny e a Lindsay. Elas estão indo para uma festa, só que acabam se perdendo no meio do nada, porque nenhuma das duas sabe ler um mapa, nem usar um GPS, e para piorar, o pneu do carro delas acaba furando. Olha só, esperanças, um carro aparece do nada, e dentro dele um velho alemão começa a falar com elas. Só que ele tá falando em alemão, e elas não entendem. Então quando a Jenny vai lá no dicionário, o que é que o velho tá falando, ela percebe que ele tá falando um monte de coisa bizarra e desagradável. É uma cena bem desconfortável que dura um tempo, tá? Fucking. He said fucking. Okay. Roll your window up. Fine. Ihr seid doch immer feucht zwischen den Schenkeln. Depois do que parecia ser uma eternidade, então o velho resolve sair dali e ela, sem ter o que fazer, saem do carro e vão à procura de algum lugar ou alguém para pedir ajuda. O que eu não acho que seja uma boa ideia. Um velho tarado alemão esquisito estava atrás de vocês há 2 minutos atrás, mas tudo bem, né? Se ele estivesse esperando por elas em algum canto, isso não daria muito certo. Depois de uma caminhada e discussões sem sentidos, começa a chover e elas finalmente encontram uma casa. E adivinha de quem é essa casa? Do velho esquisito do começo do filme. Claro que a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, mas pelo amor de Deus, olha a cara desse mano. Elas então falam que o pneu do carro delas furou e pedem pra entrar e pedir ajuda pelo telefone. O velho vê toda aquela cena e a primeira coisa que ele fala é: vocês estão sozinhas? Elas confirmam que estão, então ele pede pra elas entrarem. Nada suspeito, graças a Deus. Na casa já tem uma grande dica no meio da sala do velho de que ele é um maluco. Um quadro super esquisito de 2 bebês conectados pela barriga, bebês siameses. E eu não sei em que pessoa em sã consciência teria um quadro daquele, ainda mais um quadro daquele tamanho no meio da sala. Depois de algumas perguntas e olhadas constrangedoras, o velho diz que vai fazer a ligação pro guincho ajudar elas, então ele vai até a cozinha com o pretexto de buscar água para elas, finge ligar pedindo ajuda e coloca sedativo na água delas. Depois da Lindsay se acabar derrubando um copo de água e o velho ficar possesso, ele desce as escadas da casa dele até chegar num cômodo diferenciado. Parece um mini hospital improvisado, tem macas, remédios e até um paciente, olha só que fofo. Ele enche uma seringa com um líquido estranho, volta até a sala onde as mulheres estão começando a sentir os sintomas do sedativo e aplica o líquido da seringa na Lindsay. A noite então termina, o dia amanhece e o Dr. Joseph Reiter, sim, esse é o nome do cara, te lembra alguma coisa? Um alemão, Joseph Reiter, enfim, ele termina o seu café da manhã e desce até o seu sádico quartinho de hospital para avisar o motorista de caminhão, aquele do começo do filme, que ele não é mais compatível, ele não vai mais poder fazer parte do experimento que o doutor quer fazer, o matando assim com a injeção letal. Depois de enterrar ele no quintal da própria casa, o Dr. Joseph aparece com outra cobaia, o turista japonês chamado Katsuro. E quando eu digo japonês é porque ele realmente é japonês, não um cara japonês que sabe falar inglês por algum motivo. Ele é um japonês que fala japonês e fica por isso mesmo. Se você assistir o filme sem legenda, você não vai entender absolutamente nada do que ele fala.
Em uma apresentação, o Dr. Joseph Hater explica que ele é um médico aposentado. Ele foi um especialista em separar bebês siameses e agora ele quer fazer o contrário. Ele quer unir pessoas em vez de separá-las. Ele mostra o exemplo de que ele transformou seus 3 Rottweilers em um e agora vai fazer algo maior, transformar 3 pessoas em uma. O primeiro passo é cortar o tendão da patela, fazendo com que estender o joelho seja algo impossível. O segundo passo é remover os dentes das amostras B e C, o segundo e o terceiro membro da centopeia. O terceiro passo, os lábios de B e C e o furebs de A e B são cortados em forma circular e conectados com enxertos de pele retirados de queixo e bochecha, criando assim trigêmeos siameses conectados pelo sistema digestivo. O que A comer passará por B e será excretado por C. Cirurgia explicada, começa então os preparativos. Enquanto o Dr. Joseph está colocando a Jane e o Katsuro para dormir, a Lindsay consegue se soltar e sai correndo pela casa. Só que ao se soltar e sair correndo, ela acaba se machucando com a agulha do soro que estava no braço dela, sujando um monte de partes da casa de sangue. E vale destacar o quão lerdo o Dr. Joseph é, porque ele não percebeu que a Lindsay demorando meia hora para se soltar e saindo correndo, mas ok. Ela então acaba chegando em um quarto no meio da casa e se tranca lá, já que todas as portas e janelas estavam fechadas. O Dr. Joseph então aparece pelo lado de fora da casa, olhando ela pela janela do quarto e começa a quebrar a janela. A Lindsay então consegue fugir enquanto o doutor quebra a janela e ela acaba caindo na piscina que tem dentro da casa. Enquanto o Dr. Joseph ameaça ela com uma arma, ela tenta se afundar no fundo da piscina para não receber um tiro. Ele fala que essa fuga e confusão que ela resolveu fazer vai fazer com que ela se torne a peça central da centopeia. Ela vai ser a peça B. O Dr. Joseph começa a fechar a lona da piscina e a Lindsay se esconde por baixo, uma tentativa boba de escapar ou de tentar ficar mais tempo longe dele. Por sorte dela, a luz da casa cai e o Dr. Joseph sai do local para ver o que aconteceu. Além disso, então sai da piscina e vai até o mini hospital e começa a tirar a sua amiga dali. O que é uma péssima ideia, porque eu não sei como a Lindsay acha que ela vai conseguir levar uma pessoa desacordada, sem um carro, sem uma bike, sem um meio de transporte e ainda machucada. A coitada só consegue se afastar um pouquinho pela casa quando o Dr. Joseph do nada aparece e dá um tiro com um dardo tranquilizante nela. E agora, com as 3 partes desacordadas, vai começar a cirurgia. 3 pessoas inocentes sendo sujeitadas a um experimento de um cirurgião alemão maluco. A cena é gráfica de certo modo, e quem tem estômago fraco, não tá acostumado com filmes assim, não vai ter uma boa experiência aqui não. O filme leva o tempo que precisa, é uma cena longa, sem trilha sonora e com poucos cortes. Dias se passam entre a cirurgia e a recuperação da centopeia, o vidro que antes foi quebrado é consertado, e o Dr. Joseph aproveita em êxtase a conquista que ele conseguiu realizar, a cirurgia da vida dele. A centopeia humana não choca pelo gore ou pela sanguinolência, ele choca pela premissa e a concepção de pegar pessoas e as transformar em algo não humano, de criar um monstro. O sadismo desse experimento e a alegria e sentimento de conquista que o Dr. Joseph sente são de revirar o estômago. Coelho fica emocionado, começa a sorrir, parece uma criança que ganhou um presente super especial dos pais. A centopeia, agora o bicho de estimação do Dr. Joseph, fica presa em uma jaula no meio da casa, enquanto a cabeça, o Katsuro, grita, xinga e chora de raiva. Lembrando que é tudo em japonês. A parte B e C da centopeia não entendem absolutamente nada. O dia então termina, amanhece e está na hora de ensinar alguns truques para a centopeia. Mais uma cena que faz você pensar, por quê? Por que fizeram esse filme? Por que deram dinheiro pro Tom Six fazer esse filme? Por que eu estou assistindo esse filme? A desumanização acontece diante dos nossos olhos e é algo muito bizarro. A cena que o Katsuro tem que se alimentar é muito desconfortável. Não só porque você tá vendo um homem comer uma tigela de cachorro, mas também por te fazer imaginar o que vai acontecer quando ele ingerir a comida e tiver que evacuar. E isso não demora muito para acontecer não. No dia seguinte, o Katsuro tem que usar o banheiro. E bom, acontece. Não tem nada de gráfico, é tudo subentendido, mas é uma cena muito triste, porque, bom, o único jeito da parte B ou C continuarem vivas é se alimentando do que o Katsuro vai produzir, então é muito desesperador. A parte C da centopeia, a Jane, tá com infecção perto da boca, e ela tá morrendo, ela vai ter que ser substituída. Do nada, 2 policiais aparecem na casa do doutor, uma esperança pra centopeia. Os policiais falam sobre as moças que estão desaparecidas, que o carro delas foi encontrado perto da casa do doutor, e o carro do doutor foi visto no lugar onde o caminhão da primeira vítima do filme foi encontrado. Ele então resolve usar a mesma tática que usou com as moças e oferece água para os policiais. Água essa que tá com aquele remedinho. Um deles bebe e o outro não. Depois de se sentir encurralado, o doutor perde a razão e começa a ameaçar o policial que não bebeu água a beber. O policial então se revolta, derruba o copo de água da mão do Joseph, então o médico desce até o seu mini hospital para pegar a seringa com sedativo. O Katsuro aproveita a oportunidade, pega um bisturi e esconde. O lerdão do Joseph acaba derrubando a seringa que ele estava escondendo, e os policiais, mesmo vendo que aquilo tudo era muito estranho, eles não podiam fazer
quase nada sem um mandado. Então eles saem da casa em busca disso. O Joseph então resolve voltar pro porão e ele vê que a centopeia sumiu. Então Katsuri, um golpe stealth, acaba atacando o doutor na perna com o bisturi que ele tinha pegado e ainda dá uma mordidaça no pescoço do cara. Então levando bem a sério essa parte de ser uma centopeia humana, de ser um animal. O Joseph acaba desmaiando com um susto e depois de muito esforço a centopeia consegue subir as escadas para sair do porão. Quando o Katsuri tá quase quebrando o vidro do quarto, aquele mesmo que a Lindsay quebrou, o Joseph aparece. Então o Katsuri pega um pedaço de vidro que quebrou da janela que ele estava tentando detonar, fala sobre como o mundo é um lugar maluco e que prefere acabar com a própria vida do que voltar a ser tratado como um animal pelo Joseph. Então agora a centopeia, que antes tinha 3 partes, tem o Katsuri morto, a Lindsay viva no meio e a Jess com infecção no fundo. Então os policiais voltam até a casa, deve ter sido o mandado mais rápido da história, se dividem e acabam entrando na casa. Um deles encontra manchas de sangue deixadas pela primeira tentativa de fuga da Lindsay, sangue no mini hospital do Joseph e, por fim, o que sobrou da centopeia. Ele então sai correndo para tentar encontrar o parceiro dele, só que quando ele chega, o parceiro dele já tá morto. Ele foi atacado pelas costas pelo Joseph e caiu na piscina. Em choque com aquela cena, o policial se descuida e o Joseph acaba dando 2 tiros nele, mas o policial revida e acerta um tiro em cheio no meio da testa do Joseph, morrendo, mas levando o Joseph junto com ele. Nesse meio tempo, a Jane não resiste à infecção e acaba falecendo, fazendo com que apenas sobre a Lindsay viva, presa entre os corpos de Katsuri e Jane. E é desse jeito desesperador e sem esperanças que Centopeia Humana 1 termina. As avaliações foram em sua maioria negativas, né? Não tem muita surpresa em relação a isso. No Rotten, o filme tem 26% de aprovação dos críticos e 48% de aprovação do público. Alguns acharam um filme horroroso, outros acharam bons, conseguiram achar alguma qualidade entre atuação, roteiro e maquiagem. Eu não sei como, porque a atuação desse filme dói um pouco assim de assistir às vezes. Eu nunca vou comer bunda novamente. Imagina se esse filme tivesse uma linha de Funko Pop. Eu odeio seres humanos. A única linha de diálogo identificável de todo o filme. Quando eu estava no ensino médio, convenci meu amigo durante a festa do pijama que este era um documentário. Um verdadeiro horror movie. Roteiro horrível, atuação horrível, filme horrível. Bom, o Tom Six queria criar uma trilogia de filmes, uma centopeia de filmes. Então ele fez 2 continuações. Centopeia Humana 2, que lançou em 2011, e Centopeia Humana 3, que lançou em 2015. Mas assim como a centopeia do filme, essa trilogia não é conectada de maneira direta. O Katsuro era japonês, as outras 2 eram americanas, mas elas não tinham conexão sanguínea. Nem os filmes têm conexão. Cada um deles inicia de uma maneira em que se refere ao anterior, mas nada além disso. No segundo filme, por exemplo, o primeiro é só um filme. O primeiro é um filme que o doutor da vez usa como inspiração para fazer a sua centopeia. Filme esse que tem o mesmo orçamento do primeiro, só que ele é muito mais nojento. Sério, eu assisti esse filme 2 há um tempo e meu irmão, é uma das coisas mais pútridas e horrorosas que um ser humano consegue produzir. É um filme que te faz ter raiva da humanidade, te faz pensar por que a humanidade ainda não foi extinta. O filme 3 é só uma mistura de humor com terror, bem bobo, bem ruim. Tem até a ex-atriz de filmes adultos que faz participação nesse filme aqui. Então é uma completa galhofa, é uma bagunça gigantesca. Mas é isso, essa foi minha review / resenha / comentário sobre o primeiro filme de Centopeia Humana. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu!